O caos imperava na luxuosa e asséptica sala de jogos daquela vila em Milão, um espaço que agora mais parecia uma clínica privada de metal frio e sem vida. O pequeno Léo, com seus 6 anos de pura frustração, arremessava seus brinquedos caros contra a parede, gritando com uma voz gutural que rasgava sua própria garganta, incapaz de ouvir o som do seu próprio desespero. 2 especialistas de jaleco branco tentavam em vão contê-lo, mas o menino chutava com a força de quem se sente encurralado, aterrorizado por aquele silêncio repentino que o havia engolido. Ricardo, seu pai, observava tudo da porta, petrificado e com lágrimas nos olhos, sentindo-se o homem mais impotente do mundo, apesar de toda a sua fortuna. Ninguém conseguia acalmá-lo. Nem os sedativos funcionavam naquela fúria nascida do medo da escuridão sonora. Foi nesse momento que Sofia, a velha governanta com as mãos marcadas pelo trabalho e pelo tempo, entrou no quarto, ignorando os protocolos médicos e a etiqueta rígida da casa. Sofia não tentou falar. Ela sabia que as palavras já eram inúteis para o pequeno Léo. Simplesmente ajoelhou-se no chão de mármore gelado, bem no meio da tempestade de brinquedos quebrados, e espalmou as mãos com firmeza no piso de madeira, convidando o menino a fazer o mesmo. Com um instinto materno que nenhum doutorado poderia ensinar, ela começou a batucar um ritmo lento e cadenciado, uma percussão baixa e profunda que vibrava através das tábuas do chão e ia direto para os ossos. Léo parou atordoado, sentindo aquelas vibrações subirem pelos seus braços. Seus olhos grandes e cheios de lágrimas encontraram o olhar doce de Sofia. Num instante que pareceu durar uma eternidade, a criança desabou nos braços daquela mulher, encontrando finalmente uma linguagem que ainda conseguia compreender: o calor humano. Ricardo encostou-se no batente da porta, exausto, testemunha de um pequeno milagre que nenhum cientista havia conseguido realizar. Se essa cena tocou seu coração, e você acredita na força dos laços que vão além das palavras, convido você a se inscrever agora no canal. Não importa de onde você nos ouve, seja do barulho de uma cidade grande ou da quietude do campo, deixe um comentário aqui embaixo dizendo sua cidade. Queremos criar uma grande família unida por essas histórias emocionantes. Sua inscrição é o primeiro passo para não perder o resto deste drama intenso. Obrigado por estar aqui conosco. Aquela vila no coração de Milão, uma obra-prima do design minimalista, deveria ser um ninho de amor, mas havia se transformado numa gaiola dourada envolta em um silêncio antinatural. As paredes de vidro, que antes vibravam com as risadas de Léo e com música constante, agora refletiam apenas sombras longas e solitárias. Ricardo Moretti, aos 48 anos, era um dos produtores musicais mais venerados da Itália. Um homem que construiu um império baseando-se na perfeição do som, capaz de distinguir uma falha de frequência numa sinfonia complexa. Mas a ironia cruel do destino o atingiu em seu ponto mais vulnerável. Seu filho estava perdendo a audição, escorregando dia após dia para um abismo sem sons, enquanto ele, o rei da música, não podia fazer nada para impedir aquela queda inexorável. Ricardo passava as noites em seu estúdio à prova de som, encarando as telas desligadas, torturado pela culpa. Sua elegância habitual desaparecera, substituída por roupas amassadas e uma barba por fazer que denunciava seu estado mental devastado. Para ele, a surdez progressiva de Léo não era apenas uma doença, era uma tortura psicológica refinada, uma afronta direta à sua própria identidade. Ele confiava cegamente nos médicos, gastando fortunas em consultas internacionais, buscando desesperadamente uma causa genética ou autoimune que justificasse aquele declínio rápido e agressivo. No entanto, cegado pela dor e pelo desespero, Ricardo não percebia que a verdadeira dissonância em sua vida não vinha dos ouvidos de seu filho, mas de alguém muito mais próximo, alguém que dormia em sua própria cama. Mas havia algo que escapava aos laudos médicos e às análises sofisticadas, um detalhe sombrio que pairava no ar estéril da casa como um gás inodoro. Sofia, que servia a família Moretti há décadas e vira Léo nascer, sentia um nó no estômago toda vez que a nova patroa entrava no quarto do menino. A velha governanta aprendera a ler as pessoas não pelos seus títulos,
mas pelos gestos invisíveis, e havia uma frieza calculada nos movimentos daquela senhora que lhe gelava o sangue. Logo vocês descobrirão que a intuição de uma mulher simples pode ser mais precisa que uma ressonância magnética, e que o mal muitas vezes usa a máscara da mais devota bondade. A condição de Léo era de cortar o coração. O que começou como uma simples dificuldade para ouvir sussurros ou o volume da TV um pouco alto demais, em poucos meses tornou-se um isolamento quase total. O menino vivia num mundo abafado e confuso, onde os lábios das pessoas se moviam sem emitir som, transformando cada interação numa luta frustrante. Ele se fechou em si mesmo, recusando-se a sair, envergonhado por não entender mais seus amiguinhos. Os melhores otologistas da Europa falavam de uma neuropatia auditiva idiopática fulminante, um termo elegante para dizer que não tinham a menor ideia do porquê uma criança saudável estava ficando surda tão rapidamente. Nesse cenário de dor, brilhava a figura aparentemente angelical de Isabella Conti, a segunda esposa de Ricardo. Aos 38 anos, com um passado como farmacêutica experiente e uma beleza serena e tranquilizadora, ela parecia ser a âncora de salvação da família. Isabella aprendeu rapidamente a língua de sinais, impôs-se como a única intérprete confiável entre pai e filho e geria com precisão maníaca cada aspecto da dieta e dos cuidados de Léo. Aos olhos de Ricardo, ela era uma santa que assumira uma tragédia que não era sua com amor infinito. Ninguém poderia suspeitar que, por trás daquele sorriso doce e daquela competência médica, escondia-se uma alma negra como piche, movida por um ressentimento gélido contra aquela criança que não era dela. Toda noite, com uma pontualidade suíça que beirava a obsessão, Isabella executava um ritual que chamava de limpeza terapêutica. Ela sustentava que, para retardar a degeneração, era essencial manter o canal auditivo perfeitamente limpo e hidratado com um óleo especial que ela mesma preparava em seu laboratório privado na casa. É uma fórmula. Natural, Ricardo, confia em mim, dizia com voz suave, enquanto pingava com cuidado meticuloso as gotas no ouvido do pequeno Léo, que gemia baixinho pelo incômodo. Ricardo a olhava com gratidão, convencido de que aquelas gotas eram a única barreira entre seu filho e o silêncio eterno, ignorando que estava assistindo à lenta execução da criança que amava mais que sua própria vida. Sofia observava tudo isso da penumbra do corredor, apertando o pano de pó entre as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela não gostava de como Isabella trancava a porta durante essas sessões, nem do jeito que o menino parecia sempre mais atordoado e desorientado na manhã seguinte ao tratamento. Havia um ar de triunfo mal disfarçado nos olhos da madrasta quando anunciava no café da manhã que, infelizmente, a audição de Léo caiu mais um pouco hoje. Sofia não tinha provas, apenas o pressentimento visceral de quem criou aquela criança como se fosse seu neto, e uma promessa silenciosa feita à falecida mãe de Léo, protegê-lo a qualquer custo. Naquela noite, a atmosfera na vila estava particularmente pesada. Ricardo desabara no sofá, exausto, enquanto Isabella descia as escadas com o frasco de vidro escuro nas mãos, depois de colocar Léo na cama. Ele dormiu logo, pobre anjo, sussurrou ao marido, acariciando sua cabeça com uma ternura que a Sofia pareceu venenosa. Isabella pousou o frasco na mesa de cristal e, por uma fração de segundo, achando que não era observada, seu rosto mudou. A máscara de preocupação caiu, dando lugar a um sorriso sutil, quase imperceptível, de pura satisfação. Sofia, que retirava a mesa em silêncio, captou aquela microexpressão e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Meu Deus, pensou ela, o que está acontecendo naquele quarto? Se vocês estão se perguntando até onde pode ir a maldade humana disfarçada de amor, preparem-se, porque o que Sofia está prestes a descobrir vai fazer seu sangue ferver. A batalha entre o bem silencioso de uma empregada e o mal calculado de uma madrasta está para começar, e o que está em jogo é a vida de uma criança inocente. Peço gentilmente que deixem um gostei neste vídeo para nos dar força para contar essa história difícil. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, protegendo-os sempre de quem usa máscaras enganosas.
A rotina noturna na casa dos Moretti havia se tornado um mecanismo perverso e incontrolável. Isabela continuava com suas curas amorosas, trancando-se no banheiro com Léo para aquela higiene supostamente necessária, enquanto os gritos abafados do menino eram sufocados pelo barulho da água corrente. Ricardo, cada vez mais deprimido e emocionalmente dependente da esposa, convencia a si mesmo de que a resistência do filho era apenas manha causada pela doença. Ele não via o olhar de terror puro que Léo lançava ao frasco de vidro escuro, nem notava como as mãos de Isabela apertavam com força excessiva o braço frágil da criança. Sofia, porém, via tudo. Seus olhos não perdiam um detalhe. Alimentados por uma suspeita que lhe tirava o sono e queimava seu estômago como ácido corrosivo. Numa manhã cinzenta e chuvosa, típica do outono milanês, o destino ofereceu a Sofia a prova que ela temia encontrar. Enquanto limpava o banheiro principal, notou que Isabela havia deixado o precioso frasco do remédio milagroso, levemente destampado sobre a bancada de mármore Carrara imaculado. Ao lado do frasco havia uma pequena mancha, uma área opaca e áspera onde uma gota havia caído e não fora seca. Sofia passou o pano, mas a mancha não saía. A superfície polida da pedra tinha sido literalmente corroída, comida como se tivesse caído ácido sulfúrico ali. Sofia levou a mão à boca, horrorizada. Se aquela substância era capaz de queimar o mármore mais duro, o que estaria fazendo à pele delicada e aos nervos internos do ouvido de uma criança de 6 anos? O coração de Sofia batia descompassado, ameaçando explodir no peito. Ela precisava falar, precisava parar aquela loucura antes que fosse tarde demais. Mas não sabia que Isabela, astuta como uma víbora, a observava pelo reflexo do espelho no corredor, enquanto ela encarava a mancha com horror. A madrasta entendeu imediatamente que a velha governanta estava se tornando um perigo real para seu plano perfeito. Enquanto Sofia corria para procurar Ricardo em seu escritório, Isabela já tecia sua teia de mentiras, preparando o terreno para o golpe final que eliminaria o único obstáculo entre ela e o controle total da família e do patrimônio. Ninguém poderia imaginar quão baixo aquela mulher desceria para proteger seu segredo. Sofia invadiu o escritório de Ricardo com a respiração curta, esquecendo qualquer formalidade. "Senhor, por favor, o senhor precisa me ouvir", exclamou com a voz trêmula de quem carrega um peso insuportável. Ricardo levantou o olhar, irritado com a interrupção. "Sofia, o que foi agora?" "Estou trabalhando", respondeu friamente. Antes que Sofia pudesse explicar sobre a mancha no mármore, Isabela entrou na sala com uma elegância glacial, segurando um velho bracelete de prata que pertencera à falecida mãe de Léo. "Amor", disse Isabela com voz doce, mas firme. "Desculpe incomodar, mas encontrei isto na bolsa de Sofia. Acho que nossa querida governanta está começando a perder a cabeça. Ou talvez pior, esteja se aproveitando da nossa distração." Ricardo olhou para o bracelete e depois para Sofia, com o rosto contorcido de decepção. Era uma mentira descarada, construída com arte. Sofia arregalou os olhos, incrédula diante de tanta maldade. "Não é verdade. Senhor, eu nunca toquei nisso. Ela está mentindo, ela está machucando o Léo. Aquele óleo queima o mármore", gritou Sofia, tentando desesperadamente se defender. Mas Isabela balançou a cabeça com um sorriso triste, como se estivesse olhando para uma parente com problemas mentais. "Viu, Ricardo? Ela está delirando. Inventa histórias absurdas sobre o óleo curativo para cobrir seus roubos. Talvez seja demência senil, ou talvez apenas inveja. Não podemos mais confiar nela com o Léo em casa." As palavras de Isabela eram lâminas afiadas, plantadas com precisão cirúrgica nos pontos fracos de um pai exausto. A sentença foi rápida e impiedosa, uma injustiça que clamava vingança aos céus. Ricardo, manipulado e confuso, levantou-se e apontou para a porta. "Sofia, você está demitida. Arrume suas coisas e vá embora imediatamente. Não vou chamar a polícia em respeito aos anos passados, mas não quero vê-la nunca mais." Sofia sentiu as pernas cederem. Tentou suplicar, olhá-lo nos olhos, mas ele já havia desviado o olhar, voltando para seus monitores. Isabela permaneceu ali, imóvel,
com uma expressão de triunfo tão sutil que apenas Sofia pôde captar. Expulsa da casa que cuidara por 20 anos, Sofia se viu na calçada sob a chuva forte, com seus poucos pertences numa mala e a imagem extasiante de Léo olhando-a da janela do primeiro andar, com as mãozinhas pressionadas contra o vidro. Com a única protetora de Léo fora do jogo, a situação na casa piorou drasticamente. As semanas seguintes foram um pesadelo silencioso. Sem a presença vigilante de Sofia, Isabela intensificou as doses de seu veneno. A perda de audição de Léo acelerou de forma assustadora. O menino parou completamente de reagir aos sons, fechou-se num mutismo absoluto e começou a perder peso visivelmente. Ricardo estava desesperado, mas Isabela o consolava dizendo que era o curso natural da doença rara e que estavam fazendo todo o possível. A vila, antes cheia de vida, tornara-se um mausoléu frio, onde a única dona era uma mulher que sorria enquanto destruía a vida de uma criança. Mas eles não sabiam que o amor verdadeiro não se rende diante de uma demissão. Sofia, enquanto isso, vivia num pequeno apartamento na periferia, consumida pela angústia, mas não derrotada. Não conseguia dormir, assombrada pela lembrança daquela mancha no mármore e pelos olhos tristes de Léo. Sabia que era inocente e sabia que Léo corria risco de vida. Não vai acabar assim, sussurrava para si mesma olhando uma velha foto do menino. Decidiu que, se a lei não podia ajudá-la, teria que agir sozinha, nas sombras. Precisava obter uma prova irrefutável, algo que nem a eloquência venenosa de Isabela pudesse desmentir. Começou a vigiar a vila de longe, escondida entre os arbustos do parque público em frente, esperando o momento perfeito para agir, arriscando tudo, até mesmo a prisão. A oportunidade surgiu numa tarde de quinta-feira, quando Isabela saiu com seu carro esporte para ir ao cabeleireiro, deixando o portão de serviço entreaberto para o jardineiro. Sofia sabia que Ricardo estava no estúdio, com fones de ouvido, e não ouviria nada. Com o coração na boca, infiltrou-se no jardim que conhecia de memória, desviando das câmeras de segurança como um fantasma. Entrou pela porta da cozinha, seu antigo reino, e subiu as escadas na ponta dos pés, rezando para que Léo não a visse para não assustá-lo. Seu alvo era o banheiro principal. Ela precisava pegar aquele líquido. Tremia como uma vara verde, consciente de que, se fosse descoberta, seria o fim definitivo. Ao entrar no banheiro, encontrou o frasco maldito no armário de remédios. Com as mãos suando frio, tirou do bolso um pequeno recipiente estéril e um cotonete, objetos que conseguira através de seu sobrinho, técnico de laboratório. Coletou uma quantidade generosa daquele óleo denso e inodoro, lacrando a amostra com cuidado maníaco. Estava prestes a sair quando ouviu o ruído de um motor na entrada. Isabela tinha voltado mais cedo. O pânico a dominou. Sofia escondeu-se atrás da cortina do chuveiro, prendendo a respiração, enquanto os passos dos saltos, agulha de Isabela, ressoavam no corredor, aproximando-se cada vez mais da porta do banheiro. Estava encurralada, com a prova do crime no bolso e o inimigo a poucos metros. Por um milagre, Isabela entrou apenas para retocar o batom e saiu novamente, alheia à presença da intrusa. Sofia deslizou para fora da casa como uma ladra, com o coração martelando nos ouvidos, e correu direto para o laboratório onde trabalhava seu sobrinho, Marco. "Analise isso agora, por favor", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Me diga o que tem aí dentro. A vida de uma criança depende disso." Marco, vendo o estado da tia, aceitou sem fazer perguntas. As horas de espera foram uma agonia interminável. Sofia andava de um lado para o outro na sala de espera, rezando para todos os santos que conhecia. Quando Marco saiu, seu rosto estava pálido, a expressão de quem acaba de ver um fantasma. "Tia, onde você conseguiu isso?" perguntou Marco com voz grave, segurando a folha dos resultados como se queimasse. "Isso não é um óleo curativo. A base é oleosa, sim, mas está saturada de um solvente industrial à base de tolueno e xileno. É ototóxico no nível máximo. Tia, isso destrói as células ciliadas do ouvido interno de forma irreversível. É como jogar água sanitária num nervo exposto. Quem quer que esteja usando isso numa pessoa
Está deixando-a surda de propósito. Sofia sentiu as pernas falharem e sentou-se pesadamente. Ela tinha razão. Não era uma doença. Era uma tortura química planejada friamente. Isabela estava apagando o sentido da audição de Léo, gota após gota, com a frieza de um monstro. Agora Sofia tinha a prova científica, o pedaço de papel que gritava a verdade. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ela precisava voltar àquela casa, enfrentar o homem que a expulsara e humilhara, e convencê-lo de que a mulher que ele amava era um monstro sádico. Sabia que Isabela não se renderia sem lutar. Aquela mulher usaria cada arma, cada mentira, talvez até violência, para não ser descoberta. Sofia apertou o laudo contra o peito, sentindo uma nova força nascer do desespero. Naquela mesma noite, ela voltaria à Vila Moretti, não como uma empregada, mas como o anjo vingador de uma criança que não podia gritar por socorro. O acerto de contas estava próximo, e o silêncio estava prestes a ser quebrado para sempre. Naquela noite, a chuva batia furiosa contra as vidraças à prova de som do estúdio de gravação, como se o próprio céu quisesse gritar a verdade que Ricardo não conseguia ouvir. O produtor estava sentado no escuro, iluminado apenas pelos LEDs da mesa de som, com os fones pressionados nos ouvidos no volume máximo, tentando apagar a dor com decibéis de música sinfônica. Não ouviu a porta se abrir às suas costas, nem viu a sombra molhada e determinada que se alongava no chão. Foi apenas quando uma mão calejada e familiar pousou sobre o controle de volume, baixando-o bruscamente a zero, que Ricardo sobressaltou-se, virando-se de repente com o coração na boca e a raiva pronta para explodir por aquela invasão inaceitável em seu santuário. Diante dele estava Sofia, encharcada pela chuva, com os cabelos grisalhos colados na testa e a respiração ofegante de quem correu contra o tempo. Ricardo levantou-se furioso, o rosto vermelho de indignação. Como se atreve a entrar aqui? Eu te demiti! Saia agora antes que eu chame a polícia por invasão de domicílio! Gritou, apontando o dedo para a saída. Mas Sofia não recuou 1 milímetro. Não havia medo em seus olhos, apenas uma gravidade solene, a de um juiz prestes a proferir uma sentença capital. Sem dizer uma palavra, a mulher despejou o conteúdo de sua bolsa sobre a preciosa mesa de mixagem. Um saco plástico com um cotonete engordurado, uma fotografia impressa e uma folha de papel timbrado de um laboratório químico. Não estou aqui para roubar sua prataria, Ricardo, disse Sofia, com uma voz que tremia não pelo frio, mas pela raiva reprimida. Estou aqui porque você está surdo, mais surdo que o seu filho. Ela empurrou a folha de análises contra o peito do homem, forçando-o a pegá-la. Leia. Leia o que você estava permitindo que colocassem no corpo do seu menino toda a santa noite. Ricardo, confuso e abalado por tanta veemência, baixou os olhos para o papel. As palavras técnicas dançavam diante de seus olhos cansados, até que uma o atingiu como um soco no estômago. Ototóxico. Presença massiva de xileno e tolueno. Danos irreversíveis ao nervo acústico. O mundo ao seu redor pareceu parar, congelado num instante de puro horror. Os médicos procuraram a doença dentro da cabeça do Léo por meses, insistiu Sofia, as lágrimas agora riscando seu rosto misturando-se à chuva. Mas o veneno entrava pelos ouvidos dele, gota após gota. Aquilo não é um óleo. Curativo, senhor. É um solvente industrial usado para dissolver tintas. Aquela mulher, a que dorme na sua cama, corroeu a audição do seu filho como o ácido corrói o metal. Ricardo sentiu os joelhos cederem. Olhou para a foto do mármore manchado que Sofia colocara na mesa. A conexão foi imediata, violenta, inegável. O ritual noturno, a porta trancada, a piora matinal. Não era doença, era crime. Nesse exato instante, a porta do estúdio se abriu novamente. Isabela entrou, envolta num roupão de seda cor creme, com um sorriso perplexo estampado no rosto angelical. Ricardo, amor, ouvi vozes. Oh! Interrompeu-se, fingindo um choque teatral ao ver a ex-governanta. O que essa criminosa faz aqui dentro? Ricardo, chame a polícia agora, por favor. Tenho medo que ela possa nos machucar. Sua atuação era perfeita, digna de um Oscar, mas dessa vez a plateia havia mudado. Ricardo não a olhava mais com amor.
Ele a olhava como se olha para um monstro que emergiu do abismo com uma mistura de terror e ódio que fazia suas mãos tremerem. Ricardo não gritou. Seu tom foi um sussurro baixo, perigoso, carregado de uma vibração letal que Isabela nunca ouvira antes. Um solvente, nos ouvidos de uma criança de 6 anos, disse ele, erguendo o frasco que Sofia trouxera como prova. Isabela empalideceu. Seus olhos correram do marido para a governanta, calculando as rotas de fuga. Mas do que você está falando? É só óleo de amêndoas e ervas. Essa velha louca manipulou tudo. Ela quer nos arruinar, gritou ela, tentando retomar o controle da narrativa. Mas Ricardo bateu o punho na mesa de som, fazendo os botões saltarem. O som foi como um tiro no silêncio da sala. Chega de mentiras, rugiu Ricardo, avançando na direção dela com o laudo médico apertado na mão como uma arma. Eu li as análises, Isabela. Tem a sua assinatura química neste desastre. Você roubou o som do meu filho. Eu vivo para a música. Minha vida é escutar. E você trouxe o silêncio da morte para dentro. Da minha casa para o corpo do meu menino. As palavras saíam como lava, queimando o ar entre eles. Por quê? Maldição. Me diga por quê. Isabela recuou até a parede, percebendo que o jogo tinha acabado. Sua máscara de doçura derreteu, deixando emergir a face retorcida e horrível de sua verdadeira natureza. O que aconteceu a seguir deixou ambos sem fôlego. Em vez de chorar ou pedir perdão, Isabela explodiu numa risada histérica, fria e cortante. Por quê? Porque eu estava cansada de ser apenas a enfermeira de um moleque mimado que me odiava, gritou, cuspindo as palavras com veneno. Ele estava sempre entre nós. Eu queria que ele precisasse de mim totalmente. Se ele ficasse surdo, dependeria de mim para cada pequena coisa. Eu seria indispensável. E você estava ocupado demais com suas sinfonias estúpidas para notar sua esposa. Fiz o que tinha que fazer para garantir meu lugar nesta casa. A confissão era de uma crueldade tão banal e atroz que Ricardo ficou petrificado. Mas Sofia não tinha ficado apenas assistindo. Enquanto o casal se enfrentava, ela fizera a única coisa sensata. Chamara ajuda. Ao longe, o som crescente das sirenes azuis começou a penetrar pelas paredes da vila, um crescendo de justiça que se aproximava inexorável. Isabela ouviu as sirenes e o pânico real tomou conta. Tentou desviar para correr até a porta, mas Ricardo, despertando de seu choque, agarrou-a pelo braço com uma força que desconhecia ter. Você não vai a lugar nenhum, rosnou ele. Vai ficar aqui e olhar nos olhos do Léo enquanto te levam embora. Os carabineiros invadiram o estúdio minutos depois, guiados por Sofia, que apontava para a mulher de roupão como se apontasse para o próprio diabo. A cena da prisão foi caótica e dramática. Isabela gritava, chutava, amaldiçoava a todos, perdendo cada grama de sua dignidade aristocrática, enquanto as algemas estalavam em seus pulsos finos. Foi arrastada para fora sob a chuva, berrando que era tudo um engano, mas ninguém mais a ouvia. O laudo do laboratório já estava nas mãos do inspetor-chefe. A prova era esmagadora. O plano perfeito da madrasta desmoronara sob o peso de uma única gota de óleo analisada por quem nunca deixou de amar aquela criança. Quando a última viatura da polícia sumiu na escuridão, um silêncio irreal caiu novamente sobre a vila. Mas desta vez não era um silêncio de segredos e dor. Era o silêncio limpo que segue uma tempestade violenta. Ricardo deixou-se cair na cadeira de seu estúdio, cobrindo o rosto com as mãos, sacudido por soluços incontroláveis. A vergonha de não ter percebido, de ter protegido o carrasco de seu filho, o devorava vivo. Sofia aproximou-se devagar, e pela primeira vez naquela noite, seu rosto se suavizou. Colocou a mão no ombro do homem destruído. Senhor, disse baixo, o veneno foi embora. Agora podemos começar a curar as feridas, as verdadeiras feridas. Você está gostando dessa história intensa? Seu gostei é fundamental para nos ajudar a criar mais conteúdos como este. Deixe o like agora e inscreva-se no canal para não perder o grande final emocionante que está chegando. E agora, vamos voltar ao vídeo para descobrir o destino do pequeno Léo. Ricardo ergueu a cabeça com os olhos vermelhos e inchados. Olhou para Sofia não como uma empregada, mas como a salvadora de sua família.
Me perdoe, Sofia, sussurrou com a voz embargada. Eu acreditei nela e expulsei você. Nunca vou me perdoar. Sofia balançou a cabeça com um sorriso triste, mas acolhedor. Não é hora de perdão, Ricardo. É hora de ir ver o Léo. Ele está acordado, viu as luzes azuis. Ele precisa do pai. Precisa saber que o monstro nunca mais vai voltar. Juntos, o homem rico e a mulher humilde saíram do estúdio, unidos por um único propósito: subir aquelas escadas e abraçar a criança que sobrevivera ao silêncio. No entanto, enquanto subiam para o quarto de Léo, uma pergunta ainda pairava no ar. Quanto dano havia sido feito? O veneno agira por meses. Poderia uma criança recuperar a audição depois de tamanha tortura química? Ou Isabela tinha vencido a última batalha, deixando Léo no silêncio para sempre? A resposta para essa pergunta definiria o futuro da família Moretti, e o caminho para a cura prometia ser longo e doloroso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, naquela casa não havia mais segredos. Apenas a dura e nua verdade, pronta para ser enfrentada. Os meses que se seguiram à prisão de Isabela foram um período de lenta e dolorosa reconstrução para a família. Moretti, semelhante ao degelo após um inverno ártico. A vila, liberta da presença tóxica da madrasta, começou finalmente a respirar, perdendo aquele ar asséptico de hospital para voltar a ser um lar. Os novos médicos, escolhidos pessoalmente por Ricardo, com uma desconfiança agora crônica, confirmaram o diagnóstico que todos temiam, mas esperavam evitar. Os danos às frequências agudas eram permanentes. Contudo, graças à interrupção imediata do veneno, o resto da audição de Léo poderia ser salvo e amplificado com próteses auditivas de última geração. Não era o milagre completo que Ricardo sonhara, mas saber que seu filho não afundaria no silêncio absoluto foi o bastante para fazê-lo chorar de alívio, um choro libertador que lavou meses de angústia. Léo, o pequeno guerreiro, demonstrou uma resiliência que deixou a todos sem palavras. Com seus novos aparelhos auditivos coloridos, que ele chamava de seus superpoderes biônicos, começou a redescobrir o mundo dos sons, ainda que de forma diferente e mais abafada do que antes. O medo que tinha nos olhos sumiu, substituído pela luz vivaz de uma criança que volta a confiar nos adultos. Sua cura não foi apenas física, mas, sobretudo, emocional. Sem a ameaça noturna das gotas ardentes, seu sono voltou a ser sereno. Sofia estava sempre lá, sua rocha inabalável, segurando sua mão durante as sessões de fonoaudiologia, celebrando cada nova palavra pronunciada como uma vitória olímpica. Ricardo, por sua vez, passou por uma transformação profunda, quase espiritual. O homem arrogante e obcecado pela perfeição acústica morrera naquela noite no estúdio, dando lugar a um pai presente e humilde. Parou de delegar a paternidade, reduziu drasticamente seus compromissos de trabalho e mergulhou no mundo do filho. Aprendeu a língua de sinais com uma dedicação comovente, não para substituir a voz, mas para ter uma ponte indestrutível com Léo. Olhava para Sofia com novos olhos, não mais como uma simples funcionária, mas como a mulher que salvara o que ele tinha de mais precioso no mundo, arriscando tudo por eles. A gratidão transformava-se lentamente em algo mais profundo e caloroso. Passou-se um ano, e as estações levaram embora as lembranças ruins, como o vento varre as folhas secas. A relação entre Ricardo e Sofia floresceu de forma natural, nutrida pelo amor comum por aquela criança especial. Não houve grandes declarações teatrais, mas pequenos gestos cotidianos. Um jantar preparado juntos, um olhar de cumplicidade sobre a cabeça de Léo, uma mão roçada por acaso que depois ficava segura um pouco mais do que o necessário. Sofia, que acreditava estar destinada a envelhecer sozinha, viu-se no centro de uma família que ajudara a refundar. A diferença de classe social, que um dia pareceu um abismo, fora preenchida pela coragem da verdade. A cena final desta história nos leva de volta ao estúdio de gravação, mas não é mais o lugar escuro e solitário do início. Agora está inundado de luz, e no lugar dos frios gráficos, técnicos, grandes monitores coloridos projetam visualizações artísticas das ondas sonoras. Léo está sentado no centro da sala, não numa cadeira, mas diretamente sobre um enorme subwoofer revestido de veludo macio.
Ricardo está na mesa de som, mas não está trabalhando para um cliente famoso. Está tocando uma composição escrita especialmente para as frequências graves, aquelas que Léo consegue perceber melhor através das vibrações do corpo. É uma música que se sente com a pele e com os ossos, profunda e envolvente como um abraço. Léo ri, uma risada cristalina que enche a sala enquanto sente o ritmo pulsar através do chão e subir pelas costas. Mantém as mãozinhas apoiadas na caixa acústica, ouvindo, com o tato, numa sinestesia maravilhosa que une pai e filho numa experiência sensorial única. Ricardo se vira e cruza o olhar com Sofia, que está encostada no batente da porta, observando a cena com um sorriso radiante. Nesse momento, a música atinge um crescendo emocional e Ricardo levanta-se, deixando a faixa continuar tocando, e vai em direção a ela. Não são necessárias palavras. Ele a toma nos braços e a beija, um beijo doce e cheio de promessas, enquanto Léo aplaude feliz do seu trono de graves. O amor triunfara sobre a escuridão e a justiça seguira seu curso. Isabela era agora uma memória distante, trancada numa cela onde o silêncio era sua única companhia, uma punição poética para quem tentou roubar o som de uma criança. Na vila dos Moretti, ao contrário, a música havia voltado, diferente, talvez imperfeita para os padrões acadêmicos, mas infinitamente mais bela porque era a música da vida real. O mármore do banheiro fora substituído, apagando o último vestígio do veneno, mas a lição aprendida ficaria para sempre. Às vezes, para ouvir de verdade, não precisamos de ouvidos, mas de um coração capaz de escutar os gritos silenciosos de quem amamos. E assim, enquanto o sol se põe sobre Milão, tingindo o céu de rosa e laranja, deixamos esta nova família unida, forte e feliz. Eles descobriram que o laço de sangue é importante, mas o laço criado pela coragem e pela lealdade é indestrutível. Léo nunca recuperará toda a audição, mas ganhou algo muito mais valioso, a certeza de ser amado e protegido, e uma mãe de coração que soube ver o veneno onde os outros viam apenas remédios. É a prova de que, mesmo quando o mundo parece desabar, há sempre uma esperança para quem tem a coragem de lutar pela verdade. Chegamos ao fim desta jornada emocionante. Agora, quero saber sua opinião sincera sobre essa história. Na sua visão, a punição de Isabela foi suficiente para o mal que ela fez, ou ela merecia uma condenação ainda mais dura? E você, conseguiria perdoar Ricardo pela cegueira inicial dele? Escreva nos comentários, estou curioso para ler os debates morais de vocês. Se essa história fez seu coração bater mais forte e você acredita que o amor verdadeiro e a justiça devem sempre vencer, deixe um belo like no vídeo. Inscreva-se no canal para descobrir outras histórias de vida, coragem e renascimento que publicamos toda semana. Escreva nos comentários "A justiça venceu" se você está feliz pelo pequeno Léo e pela Sofia. Obrigado por nos ouvir, um abraço e até a próxima história.